Olá, boa tarde. Hoje estou aqui com meu convidado Jean. Nós iremos fazer um bate-papo sobre memória RAM e memória ROM. É um trabalho pedido pelo professor Emir, do curso de Licenciaturas em Ciências Exatas, Física 4. Boa tarde, Jean. Qual a diferença entre memória RAM e memória ROM? Obrigado pelo convite. A diferença de memória RAM e memória ROM é que a memória RAM é uma memória volátil que ela serve depois que o computador já está ligado ou o sistema eletrônico já está ligado. Ela é uma memória que não armazena informações após o desligamento. Ela precisa de energia para estar funcionando, para lá armazenar informações. A memória ROM, ela não necessita de energia para armazenar informações, só que ela funciona como se fosse o cérebro de um sistema eletrônico. Ela que distribui o que cada peça determina, tem que fazer. E as informações gravadas, não, mesmo que desligadas, elas não são perdidas. Tem outros tipos de memória RAM e memória ROM? A memória temos vários tipos de memória RAM e memória ROM. Para a memória ROM, tem alguns tipos, como a PR-ROM, que a gravação dos dados nesse tipo é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de reações físicas com elementos elétricos. Temos a EPROM, que tem como principal característica que permita que tenha regravação em cima da memória ROM. Tem a EEPROM, que é o tipo da EPROM, só que ela precisa ser removida e levada para um outro aparelho para ser regravada. Tem a EAROM, que é uma memória ROM, que ela é como se fosse a EPROM, só que ela é gravada por partes, é fragmentada, né? Ela não se apaga inteira e regrava ela inteira, é por pedaços. Daí temos os dispositivos mais atuais, que são os flash. Os flash, eles são como se fosse pendrive, SSD, cartão de memória. Esses são dispositivos mais atuais. E tem um que já está se tornando meio ultrapassado, que é o CD-ROM e o DVD-ROM. Por conta que ele é muito fácil de estragar, né? E hoje em dia a maioria dos dispositivos não tem essa leitura, né? Daí a memória RAM temos três tipos: a SRAM, a DRAM e a MRRAM. A SRAM é uma memória RAM que é muito rápida, que é mais rápida que a memória DRAM, porém ela tem menor armazenamento e o preço dela já é mais alto e o custo-benefício dela do megabytes não compensa, né? Daí temos a DRAM, que é a mais utilizada, a gente utiliza hoje. Ela tem uma capacidade alta, né? E ela comporta diversos dados simultâneos. E daí temos a mais atual, que ela é pouco usual ainda, mas ela é a que futuramente vai ser a mais utilizada, que é a MRRAM. A MRAM, né? Ela trata-se de uma memória como se fosse a DRAM, só que ela tem células magnéticas. E graças a isso, ela consome pouca energia e assim os dados se tornam muito mais rápidos e tem economia de energia. Legal. E esse foi o meu trabalho sobre memória RAM e memória ROM.